Decepção no Flamengo, mas ainda tem esperança. O que está acontecendo com a base rubro-negra? Vou trazer alguns números aqui que é impressionante. O Flamengo hoje não consegue vender da maneira que vendia outrora. Jogador forçando barra para sair e vir jogar no Mengão. Jorginho está por exames para ser anunciado no Flamengo. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Felipe Luiz voltou, o Flamengo, depois de ter dado 3 dias de folga, voltou aos treinamentos, visando o Super Mundial de Clubes. Ou, como preferir, como a gente ainda não acostumou, a Copa do Mundo de Clubes. Isso mesmo. Só com um detalhe. O Flamengo aí está sem 7 jogadores à disposição. Se for contar os lesionados, o Flamengo está sem 9 atletas. Os 5 da seleção brasileira, os 2 que foram para o Uruguai, e aí você tem o Nico, ainda que se recuperando da lesão, o Plata, depois do tumulto todo, voltou e também está se recuperando da lesão. Então, sem 9 atletas. Mas o Felipe Luiz começou aí já a preparação visando ao Mundial. Estamos falando aí sobre o Mundial. Então, o Flamengo tem 4 dias. 4 dias para mandar a lista definitiva. E corre contra o tempo para reforçar o elenco. Só que como o José Boto mesmo falou, e está certo nesse ponto, não temos que fazer loucura para o Mundial. Ah, mas então o Mundial não é o importante? É importante, todo título que se disputa é importante, ele tem aquela importância. E num período de um mês, o Super Mundial é o título que o Flamengo vai estar disputando. Só que todo mundo sabe que se for para contratar agora, os clubes vão pedir muito alto. Tem necessidade? E aí pagar mais caro para jogar um Mundial? Claro, vai jogar o resto da temporada. Sendo que na janela do meio do ano, que é a principal de movimentação dos clubes no mundo inteiro, o custo será bem menor. Então o Flamengo aí sim, eu concordo, com os pés no chão e vendo isso. Já que falamos aí, entramos no assunto mundial, 4 dias para finalizar a janela de transferência, o jogador Jorginho, ex-Arsenal, já está no Rio de Janeiro, desembarcou agora de manhã e está por exames. Por detalhes de exames. Se tudo ocorrer bem e não tiver nenhum problema nos exames médicos do jogador, o jogador assinará o contrato por 3 temporadas. É o único empecilho que falta para a assinatura do contrato de Jorginho. Acredito eu que não vai ter problema nenhum, mas a precaução é justamente pela lesão que ele teve. Que uns diziam que não era nada, outros já dizem que foi perfuração no pulmão e teve aquele imbróglio todo. Então o Flamengo quer se resguardar e ver tudo conforme está a saúde física do atleta. Mas acredito eu que não vai ter nenhum problema. Bom, mudando de assunto, vamos falar aí sobre o jogador que pode se tornar do Flamengo, só que ainda existe diferenças de valores aí, tá? Bem grandes ainda por cima. Bem grandes entre aspas, mas para gente que somos pobres mortais, que não trabalhamos com essas cifras, né, é bem grande. Estamos falando aí de Jorge Carrascal, colombiano. Um detalhe. Muitos estão falando que ele vai ser o substituto do Georgiano de Arrascaeta. Ele não é um meia nato, já deixando bem claro. Ele gosta mais de jogar pelos lados. Ele é um meia ofensivo, mas ele gosta de jogar pelos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. O que ele tem de melhor é o chute de longa distância centralizado. Tá? Mas ele joga mais, ele cai mais pelos lados. Os números de Jorge Carrascal nessa temporada: 35 jogos,
8 gols e 5 assistências. Jogador de 27 anos, 1,80 m. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros fixos, que dá um total de 64 milhões de reais, mais 2 milhões por metas atingidas, que daria aí mais 12 milhões e 900, alcançando aí 76 milhões e 900 mil reais. O Dínamo de Moscou pede 15 milhões de euros, algo em torno de 96 milhões. Então tem esses valores aí para essa diferença a ser negociado. Jorge Carrascal tem 5 títulos no currículo. Uma Supercopa da Argentina, Argentina Cup, um campeonato argentino, uma Recopa Sul-Americana, tudo conquistado pelo River Plate. E a Taça da Rússia. Taça não, né? A Taça da Rússia. Então, assim, 5 títulos. O jogador aí é um sonho antigo rubro-negro. Na direção anterior de Rodolfo Landim e o Marcos Braz no comando do futebol, já tinha tentado em outras janelas de transferências para trás a contratação do mesmo, porém sem êxito. Porém, sem êxito. O Flamengo aí tentou a contratação do atleta, se eu não me engano, na temporada, não se lembra se é 20 ou 21 ou 21, 22. Então o Flamengo tentou e não conseguiu. Agora pode ser que consiga. O Flamengo aí correndo contra o tempo. Se for para escrever o jogador, agora nessa janela especial para o Mundial de Clubes. Se não conseguir inscrever o Flamengo, lembrando, não vai fazer loucura nenhuma. Lembrando, se não conseguir, a negociação continuará. O Flamengo tem o desejo, sim, no atleta aí. O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação, a Raíssa Simplício também trouxe a informação e tudo mais. Bom, vamos falar aí sobre a situação aí da base rubro-negra. Isso aí que é complicado. A gente vê aí, já cai até na questão da decepção, mais um fio de esperança, que a gente está falando aí sobre o Wesley. Faz parte da base rubro-negra. Bom, vamos lá. Olha as manchetes, para vocês poderem entender. Real Madrid fechando negociação de jogador Franco Mastantuono do River Plate de 17 anos. 17 anos. 45 milhões de euros. 287 milhões de reais. O Estevão, do Palmeiras, que foi para o Chelsea. 61 milhões e meio de euros, 358 milhões de reais. Endrick, do Palmeiras, para o Real Madrid. 35 milhões de euros fixo, o Endrick com 18 anos. 200 milhões de reais, mais 25 milhões por metas atingidas. Acredito eu que provavelmente essas metas não devam ser todas elas alcançadas. Mas 25 milhões de euros, o Endrick. Luiz Guilherme para o West Ham, 19 anos. 23 milhões de euros, 172 milhões de reais. Mais 7 milhões por metas de euros pelo Luiz Guilherme. Inclusive, o Flamengo fez aí uma sondagem pelo jogador. Vitor Reis, 19 anos, vendido para o City, 37 milhões de euros, 232 milhões de reais. O que isso tem a ver com o Flamengo? E aí encaixando, já falando sobre a decepção, porém um fio de esperança. Vamos falar aí sobre o Wesley. O Flamengo tinha uma expectativa enorme de vender o Wesley. E já nessa janela de transferência, tendo aí já praticamente negociado o atleta e o liberando após o Mundial. Conclusão?
propostas não chegaram, o jogador caiu drasticamente o seu nível técnico, inclusive a torcida pede para no Mundial que o Varela seja titular, e a expectativa agora é que no Mundial o Felipe Luiz insista com o Wesley e ele retorne o bom futebol. Retome, né, o bom futebol, para que, jogando contra os europeus, os clubes da Europa vêm e aí se interessam em poder pagar os valores imaginados no começo do ano. Mas o que tem a ver esses nomes que eu passei ao Flamengo? Qual foi o jogador recentemente que o Flamengo fez de boa venda vindo da base rubro-negra? Matheus Gonçalves era tido como a joia que poderia dar um retorno financeiro alto para o Flamengo. Não é aproveitado no elenco profissional. Lohan era tido como o mais novo craque a dar um retorno financeiro ao clube de regatas do Flamengo. Estava sendo vendido para o CSKA por 8 milhões de euros. Lembrando, menino de 17 anos do River foi vendido por 45 milhões, o Estevão por 61, o Hendrick por 35, Luiz Araújo por 23 e o Vitor Reis, que é zagueiro, foi vendido por 37 milhões. O que está acontecendo com a nossa base? A nossa base não é... Como é que eu posso dizer? Não rende frutos para o profissional, para poder chegar e ganhar, e entrar e disputar. Não faz isso. E nem muito menos hoje chama a atenção de clubes da Europa para pagar valores altos. O último jogador que o Flamengo vendeu recebendo valor alto, tirando o Vinícius Júnior, que é a maior venda, foi o Lucas Paquetá. Olha quantos anos atrás. Olha quantos anos atrás. O que está acontecendo com a nossa base? Não tem jogador que é aproveitado direto, tirando o Wesley, que hoje não vive uma boa fase no elenco profissional. Tirando o Everton Araújo, também, que não joga, não é titular no Flamengo. O Alacian é preterido. Para mim, tinha que ter mais chance, mas o Felipe Luiz não dá chance mais a ele do que como dá chance para Michael, para Bruno Henrique, para Everton Cebolinha. E a nossa base só vai sendo desvalorizada. Me estranhei muito, e aí eu não consigo entender justamente isso, que o Felipe Luiz, ele era da base rubro-negra, do Sub-17 e depois do Sub-20. Não é possível que o Flamengo tenha que, no caso do Juninho, ter que pagar 7 milhões de euros por um bonde, e desculpa, podem me criticar aqui no canal, nos comentários, mas é a minha visão, o cara é um bonde. Para mim, um Carlinhos 2.0, e eu estou sempre falando isso aqui, não ter um jogador que pudesse ter subido do profissional para fazer isso. O Alacian, por exemplo, tem 4 gols. O Juninho tem 2. Jogou mais vezes do que ele no profissional. Então, assim, o que está acontecendo com a base? A nossa base não gera mais retorno financeiro e nem técnico para o Flamengo. Mas a expectativa e a esperança é que o Wesley, neste Mundial de Clubes, possa retomar o bom futebol e encher os cofres rubro-negros. Naquele momento lá, tempos atrás, que o Felipe Luiz falou que no meio do ano ele poderia escolher, hoje em dia é a proposta que chegar e dependendo do valor é para entregar. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou?
Sentou o dedo no like? Dá essa moral pra gente. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.